Olá, sou o pastor Gesiel, pastor G. Seja muito bem-vindo ao canal. E o propósito desse canal é difundir a palavra de Deus. Antes de seguirmos para o conteúdo, peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, em suas redes sociais ou no WhatsApp. Dessa forma, você nos ajuda em uma grande missão que é difundir a palavra para cada vez mais pessoas. Agora, vamos ao conteúdo. Nós estamos estudando um bloco com um grande tema da salvação. Dentro desse bloco, estamos no primeiro módulo, antecedente da salvação, isto é, o que aconteceu antes da salvação. A gente viu nas primeiras aulas que dentro dessa questão de antes da salvação, Deus criou tudo perfeito, mas já entramos em outro assunto, que a perfeição foi perdida. Na aula anterior, a gente viu que essa perfeição foi perdida. Não foi assim por acaso, não foi de qualquer maneira. Houve uma ordem que Deus deu a Adão e ele teria que obedecê-lo. Foi o assunto da aula anterior. Continuando então para a gente ver como é que essa ordem foi perdida, como é que essa perfeição foi perdida, hoje vamos entrar no assunto sobre a tentação. E essa tentação que ocorreu com um casal lá no Jardim do Éden está registrada em Gênesis no capítulo 3, nos 7 primeiros versículos. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais, algumas versões dizem alimárias, que é a mesma coisa, do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis nele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que o fruto daquela árvore era boa para se comer, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradava aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Na aula anterior, a gente viu que Deus deu uma ordem, que era exatamente essa: não comer do fruto que a árvore do conhecimento do bem e do mal produzia. Mas vamos analisar o texto, versículo por versículo. No versículo primeiro, ora, a serpente era mais astuta. A serpente, esse animal, ela foi usada por Satanás. Ela foi usada como instrumento de Satanás para transmitir uma mensagem satânica de tentar o homem a fazer coisas contrárias à vontade de Deus. O que é uma tentação? Tentação é uma prova. É uma prova. Você não tem aula de português, matemática, não tem prova? É a mesma coisa, tem uma prova. No sentido bíblico, a tentação é um convite feito para se fazer algo contrário à vontade de Deus. E normalmente esse convite vem de maneira prazerosa, de maneira agradável. Por isso que a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece caminho de vida, mas no final são um caminho de morte. A tentação, como aconteceu aqui, nunca vem de uma forma horrível, de uma forma aterrorizante, de uma forma assustadora. Não, ela vem leve, ela vem suave, ela vem instigando alguma coisa para gerar dúvida. E foi isso que Satanás fez usando a serpente. Ela se comunicou com a mulher e lançou uma afirmação. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore? Ela fez interrogação para questionar, para provocar na mulher um questionamento, uma dúvida da ordem que Deus dera bem clara em ordem simples para Adão: não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim nós vamos comer, quer dizer, podemos comer todos os frutos do jardim, menos do fruto que está no meio, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva aqui já começou um erro aqui, porque Eva acrescentou uma coisa que Deus não falou. Ela falou: nem nele tocareis. Ora, vamos recordar o de Deus?
Vamos voltar aqui, ó, vamos ver qual foi a ordem que Deus deu para não ter dúvida. A ordem que Deus deu foi bem clara. E ordenou, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui não está escrito, Deus não falou dela não comereis nem tocareis, não. Deus falou não comerás. E Eva, quando foi se explicar para Satanás, que nem era o caso, ela tinha que logo rejeitar, mas ela foi se explicar. Aí colocou algo que Deus não falou. Esse é um grande problema. Colocar coisas que Deus não falou com a gente, que Deus não falou na Bíblia. E Deus não falou isso. Nem nele tocareis, para que não morrais. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Aqui ele acertou, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Ok. Mas ele acrescentou isso, nem nele tocareis. O homem poderia, né? Eles poderiam ouvir a árvore, tocar na árvore, tocar no fruto, pegar no fruto. Até aí, não há problema. Não podia comer. E aí, a serpente, claro, quando se vê serpente é Satanás, né? Ela que está falando, ele que está falando através dela. Certamente não morrereis. Quer dizer, o que a serpente está dizendo é que não haveria uma morte instantânea, dentre outras ideias que ela queria passar para ele. Não, não vai ser assim, não. Vocês não vão comer e morrer estatelado, morrer fulminado, não. Não é bem assim, é aquele negócio, não é bem assim. Porque Deus sabe que no dia que dela comer, se abrirão os vossos olhos. Isso é a serpente falando, o diabo, e sereis como Deus. Esse sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, esse foi o pecado de Satanás, que era o Lúcifer, lá no céu. Satanás antes era o Lúcifer, que era o arcanjo de adoração. E está escrito que ele quis ser igual a Deus. E ele se rebelou no céu, levou um terço dos anjos com ele. E houve batalha no céu, ele foi derrotado e foi lançado fora do céu. Ele quis replicar na terra o pecado que ele cometeu no céu. Ele quis tentar, ele quis fazer com que o homem também tivesse essa ambição de ser igual a Deus, não era nem maior, ser igual, conhecendo o bem e o mal. A ideia aqui que ela quis passar para a serpente, que quando ela comesse, junto com seu marido, o fruto, ela teria todo o conhecimento que Deus tem. Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Deus sabe o futuro, Deus sabe o passado. Para a gente é passado, para Deus tudo não existe tempo. Deus é eterno. Mas usando a linguagem humana, Deus sabe o passado, Deus sabe o presente, Deus sabe o futuro. E Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Essa era a mensagem que a serpente estava passando, que o diabo estava passando para Eva. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Mas esse bem e o mal é todo conhecimento, fato que não ocorreu, mentira. O homem hoje conhece tudo hoje. Então o homem a cada hora está descobrindo um planeta novo, um asteroide novo. Não conhece tudo. É só mergulhar, né, ver no fundo do mar. Dizem os cientistas, né, que o homem conhece mais do espaço do que do fundo do mar. Cada hora aparece uma nova espécie, aparece um novo peixe, um novo planta, uma nova planta, um novo ser. Isso acontece. Até recentemente, alguns anos atrás, descobriram um novo macaco lá na Amazônia. Acontece, um novo pássaro. O homem não conhece tudo. Mas essa era a mensagem que a serpente passou. Era mentira, falsidade. E a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, né, o fruto, e agradava aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto. Vamos ficar só até aqui, porque até aqui foi a tentação. A tentação é um convite para se fazer algo contrário à vontade de Deus. Se Eva tivesse parado aqui, não haveria pecado. Porque ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado. Está lá em Mateus. E nos evangelhos sinóticos, nos 3 evangelhos, Jesus foi tentado. Lembra? O diabo chegou para Jesus e falou: transforma-se. Jesus, depois de 40 dias de jejum, teve fome. A Bíblia está lá registrada. Jesus teve fome. Ele era Deus e ele era homem também ao mesmo tempo. Tinha duas naturezas. Ele teve fome depois de 40 dias de jejum. O diabo chegou para ele e falou: está vendo essas pedras aqui? Transforma em pão. Quer dizer, é um convite para Jesus demonstrar o seu grande poder como Filho de Deus. O que Jesus falou? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Jesus venceu. Porque ceder que é pecado. Depois o diabo chegou, né, teve essa primeira derrota,
levou Jesus na horta do templo e falou: ó, está escrito que dará ordem aos teus anjos a teu respeito para que te sustente das mãos. Se lança daqui. Tentando Jesus fazer, né, demonstrar de maneira egoísta o seu grande poder como Filho de Deus para ser livre. Jesus também está escrito: não tentarás ao Senhor, teu Deus. Jesus venceu a tentação. Ficou só no convite. O fato de receber o convite não é pecado. O pecado, a desobediência, é aceitar e praticar o convite. Por último, o diabo, né, o levou um alto monte e falou: tá vendo? Todos os reinos da terra serão teus se prostrado me adorares. O que Jesus falou? Está escrito: vai de Satanás, porque está escrito: só o Senhor Deus, só o Senhor teu Deus servirás e a ele adorarás. Ou adorarás e servirás. Jesus venceu. Então, ser tentado não é pecado. Até aqui, não houve pecado. Houve dúvida, né, que já é uma coisa estranha, né? Eva ficou na dúvida, viu que era agradável, gostou da sugestão, mas ainda não tinha comido. Ela tomou, quer dizer, ela pegou o fruto na mão. Então a gente vê que são passos a passo. O pessoal costuma dizer, né, aqui fazendo mal comparando, que um acidente, particularmente de avião, nunca é assim. São várias falhas que vão ocorrendo desde que o avião está no aeroporto, às vezes na manutenção. Começa a falha lá na manutenção, e aquilo vai somando, e quando ele está no voo, o problema aparece. Não é assim. Isso é estatística, né, que diz que todo acidente de avião nunca é uma coisa repentina. Pode até acontecer, mas é raro. Aqui é a mesma coisa. Não, a tentação, quando ela veio, foi exatamente para instigar Eva, e depois instigar Adão, a fazerem algo que era desobedecer a Deus. Era querer ser igual a Deus. E ela, por enquanto, só tinha tocado no fruto. Mas na cabeça de Eva, ela já havia, certamente, não está escrito isso, aqui é conjectura, mas se ela disse, no versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, porque a ordem foi dada direta a Adão. Adão teve o pleno entendimento. Adão passou para Eva. Vai ver que Eva acrescentou esse ponto, nem nele tocareis. Não sabemos, não está escrito isso. Conforme estou dizendo, é uma especulação. Mas fato é que, de repente, Eva, quando ela tomou do fruto, já pensou, pequei, né? E aí ela continuou. Pode ser isso. Não está escrito, mas pode ter sido isso. É um fato a se considerar. Agora você veja como é que é a tentação. A árvore da vida não estava nesse escopo da ordem, ela ficou fora. A árvore da vida estava disponível. Por isso que o diabo não tentou Eva na árvore da vida, porque era permitida. A tentação sempre vem para desobedecer a Deus, para ir contra Deus. Por isso que Jesus foi tentado, sempre em coisas para desobedecer a Deus, mas está escrito que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Por isso que o diabo, né, Satanás, focou naquilo que ele sabia que era uma ordem de Deus. E que se o homem desobedecesse, haveria consequências, certamente morrereis. E é isso que o diabo queria. Podemos concluir essa aula perguntando se você alcançou os objetivos. Lembra dos objetivos? Entender que o homem foi tentado. Então, nós vamos parar aqui. Paramos exatamente quando Eva tomou o fruto, porque até ali é a tentação. Ela não havia comido ainda, não havia pecado, não havia desobedecido. Mas estava no caminho perigoso, que deu atenção a quem estava querendo que ela desobedecesse a Deus. O melhor seria, né, de início, já não aceitar. Por exemplo, ela poderia ter chamado Adão. Adão, vem cá, ó. O Cicero aqui está me falando alguma coisa aqui meio estranha. Adão, me ajuda aqui, né? Não. Ela sozinha quis resolver e a gente sabe o que aconteceu. Agora, não podemos deixar de concluir essa aula se antes propor você uma reflexão, um dever de casa. Pegue papel, né, no computador. A tentação, quer dizer, esse convite que vem sempre de maneira prazerosa, aprazível, agradável, para a gente fazer algo em desobediência a Deus, que começou no céu, né, com a rebelião de Lúcifer, que se transformou em Satanás quando ele foi expulso do céu, ele veio para a Terra e você acha que ainda continua aqui na Terra, a tentação? Como você lida com as tentações? Como você lida com os convites que recebe para fazer algo em desacordo com a palavra de Deus,
em desacordo com o plano de Deus, em desobediência mesmo a Deus. É algo que a gente tem que refletir, temos que meditar para melhorar a nossa qualidade de vida no relacionamento com Deus. Deus te abençoe, muito obrigado. Você gostou desse conteúdo? Então deixa seu like, dessa forma você ajuda o canal. Eu consigo saber se esse vídeo foi relevante para você. Também deixe seu comentário com sugestões ou até mesmo dúvidas. Quem sabe seu comentário vire um próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será lembrado sempre que tiver um vídeo novo. Que Deus te abençoe.